Bom dia, vamos gravar mais uma parte da nossa história da Adriana Matheus, O Segredo dos Girassóis, o Diário de Ana Goldie. Eu sou a Adriana Soares. Este é um canal que conta histórias sobre reencarnação, vidas passadas, almas gêmeas, por aí. Vamos então começar com a parte, se não me engano, é a 22. Por certo, em um futuro próximo, ela voltaria como escrava ou empregada de uma pessoa de cor que a faria pagar pelos seus delitos. Ela não sabia, mas ela mesma escolheria esse destino para aprender a evoluir. Coloquei as mãos sobre as dela e fiz uma oração silenciosa, fazendo-a esquecer tudo o que havíamos conversado. Sei que não era correto usar os meus dons para apagar a memória de uma pessoa, mas no caso de Madame Hortência foi necessário. Fui interrompida pelo lacaio que veio avisá-la da chegada de mais um cliente. Ele ficou me olhando, meio assustado. Disse-lhe que estávamos fazendo uma oração. Madame Hortência ficou meio aérea e perguntou-me: do que é mesmo que estávamos falando, minha querida? Do vestido que a senhora irá fazer para mim. Lembre-se de que terá de ser exclusivo. Tinha a certeza de que, daquele dia em diante, aquela mulher passaria a olhar para as pessoas de cor de uma outra maneira. Infelizmente, tive que usar os meus poderes com um ser tão ignorante. Tomei fôlego antes de sairmos da pequena salinha onde estávamos. Madame Hortência saiu da minha frente. Foi quando percebi que o jovem lacaio apalpara o seu enorme glúteo. Havia muitas intimidades entre aquela repulsiva senhora e aquele jovem empregado. Continuaram com aquela intimidade até que os perdi de vista. Cheguei a uma conclusão. Por certo, o jovem negro lourival, por dignidade ou amor a Maria, não se sucumbira às vontades da Madame Hortência. Esse foi o erro do pobre rapaz. Sabia que eram épocas difíceis para todos e que muitas vezes os maridos viam-se obrigados a viajar, deixando sozinhas em suas casas suas jovens esposas folgosas. Muitas delas se entregavam por pura satisfação à luxúria, como a condessa. Outras se mantinham falsamente discretas de romances com seus escravos. Outras ainda arranjavam um consorte. Também existiam senhoras realmente recatadas e sinceras em seus sentimentos e fidelidade, o que era uma exceção, pois a maioria dessas esposas eram muito mal amadas. Eu não havia vindo ao mundo para julgar, mas aquela cena de hipocrisia fazia-me muito mal. Essa era a sociedade que meu pai fazia questão que eu frequentasse. Bem, o meu maior problema foi como contar a Maria que seu único amor havia sido assassinado. Despedimos-nos o mais rápido possível e Madame Hortência, pois não queria ficar nem mais um segundo perto daquela sujeira toda. Pedi a Maria que fôssemos à igreja local, pois precisava de falar com o padre Inácio. Ela, por sua vez, perguntou-me o que houve. Está com problemas de consciência pesada, logo assim de manhã. Sorri, mas não era essa a minha real vontade. A contragosto respondi: preciso caminhar, respirar e rezar um pouco. Por isso quero ir até à igreja. Quero sentir o vento da manhã soprando em meu rosto. Mas Maria não era tola e logo desconfiou, perguntando o que foi que aquela mulher lhe fez. A mim não fez nada. O problema é o que ela faz a ela e aos outros todos os dias. Sei que não sou santa e não posso salvar a humanidade, mas fico triste quando vejo um espírito se denegrir daquele jeito. E o pior é que pessoas assim vão à igreja todos os domingos, comungam, cheios de pecados e sentem-se na capacidade de julgar os outros. Tive de gastar meu poder de esquecimento com aquela criatura vulgar. Então, foi muito sério o que estava falando com ela. Sim, Maria, foi. Quando chegarmos à igreja, depois da conversa que terei com o padre Inácio, se a resposta for do meu agrado, prometo que lhe conto tudo. Mas agora, preciso encontrar forças em meu Deus Pai. Sabe bem que quando usamos nossos poderes, ficamos fracas. Apoiei-me a Maria e fomos caminhando abraçadas até à igreja. Ao chegarmos lá, corri os olhos por toda aquela imensidão, tentando encontrar o padre Inácio. Foi em vão. Só encontrei silêncio, frio e muito luxo. Mas de repente ouvi barulhos de chinelos arrastando pelo chão. Às vezes, ouvir barulhos em lugares tão vazios dá-nos certo medo. Olhei imediatamente para trás, achando ser um fantasma. É nas horas mais banais que temos que aprender a enfrentar os nossos temores, pois quando enfrentamos os medos, as menores coisas, estamos treinando para enfrentar as maiores. Abri um largo sorriso ao perceber aquela figura amiga e bem materializada. Que alívio!
Não estava preparada para lidar com o incômodo, não estando fraca. A mente, em estado débil, queria formas, cores e até barulhos. Não queria e não iria, de forma alguma, deixar minha mente ficar atrasada e cheia de absurdos. Já sabia que os desencarnados não poderiam me prejudicar de todas as maneiras. Era incrível perceber como um lugar que pode nos trazer paz consegue também causar-nos tanto pânico. Isso ocorre por causa das suas energias adversas que se misturam. Muitos vão a lugares santos para rezar e pedir o bem, mas existem também aqueles que entram nestes lugares com o coração cheio de egoísmo, ambição e até mesmo de ódio. Existem pessoas que pedem a Deus o mal, como já citei antes. Deus lhes concede os desejos do coração, não importa qual ele seja. Não é a quem pedimos, mas a força com a qual pedimos. Algumas pessoas têm o pensamento errôneo de que os íncubos e os súcubos não entram em locais ou solos sagrados, pois digo que entram sim. A maioria desses espíritos assombra igrejas e locais considerados sagrados porque apega-se a esses lugares ou também porque vão acompanhando as pessoas que frequentam esses locais. Esse pensamento errôneo chega a ser quase uma lenda. Por isso, a maioria desses locais é assombrados devido às tantas energias que se misturam no nosso espaço invisível. No mundo espiritual, existe uma guerra, onde o bem combate o mal, onde os anjos lutam contra os demónios, onde os espíritos iluminados tentam doutrinar os espíritos impuros e rebeldes. Por isso, é necessário não só tentar entender o mundo espiritual, mas também respeitar o invisível. Essa guerra sempre afetou a humanidade, desde a época de Cristo. Por certo, em um futuro muito próximo, essa guerra invisível será muito mais prejudicial, pois os homens, em sua evolução científica, afastar-se-ão da fé. Com isso, acontecerá a degradação da humanidade. Temos de ter uma noção básica de que nem tudo é lógico, nem tudo é explicável e nem tudo é ciência. Pois, se Deus quisesse que fôssemos sabedores de todas as coisas, o mundo e as pessoas não precisariam de um mestre para guiá-los. Maria havia-me deixado sozinha dentro da igreja, o que me foi muito bom, pois consegui recuperar minhas forças, colocar minhas ideias em dia. Despertei-me daquele quase transe, porque senti alguém me tocar nas mãos. Quando me virei para ver quem era, disse: Padre Inácio, como vê-lo? Estava mesmo precisando falar com o senhor. Ele, por sua vez, respondeu em tom de brincadeira: Anda-se assustando na casa de Deus, querida. O que foi que houve, minha filha? O que lhe fizeram os santos desta paróquia? Gostaria de ter-lhe dito que não eram os santos que me assustavam, mas sim as pessoas. Mas, por fim, resolvi apenas responder. Calma. O padre disse: Calma, filha, sinto que está muito afoita. Respirei um pouco e, depois de me explicar de que tipo de resposta precisava, quero primeiro que o senhor me responda. Que paradeiro levou um escravo de nome Lorival? O senhor o conhece? Não? Sim, por certo. Comprei-o da fazenda do seu pai, mas a pedido do mesmo, tive de vendê-lo para Madame Hortência. Parecia que esse homem se encontrava com Maria, sua governanta, às escondidas, e porque meu pai estaria tão incomodado que Maria se relacionasse com um escravo, porque seu pai temia que Maria fugisse com ele, abandonasse a menina ainda pequena. Seu avô pegou Maria, ainda menina, e ela fora criada para cuidar da casa. Recebeu boa educação, mas não poderia nunca se casar. Quando sua mãe se casou com o seu pai, Maria era pouco mais velha que ela e passou a ser a governanta da sua casa. Ela só saía de casa com a sua mãe. As duas eram muito amigas. Como seu pai viajava muito, ao descobrir o envolvimento de Maria com esse homem escravo, logo o vendeu. Seu pai não queria perder a companhia de sua mãe. A companheira de sua mãe. Perdão. Perdão. Sua mãe disse que não se importava que Maria fugisse para ser feliz, mas seu pai não aceitava. Trancou Maria por dias em um sótão até que conseguisse vender o escravo. Então, a pedido do seu pai, comprei o escravo que chegou até mim muito debilitado. Cuidei de suas feridas físicas, mas infelizmente não pude curar a sua alma, pois estava indo demasiadamente para um precipício sem volta. O ódio no coração daquele homem era muito grande. A mim nunca fez nada, muito pelo contrário, sempre me tratou com respeito. Então, após alguns meses, Maria descobriu onde Lorival estava e passaram a se encontrar às escondidas, aqui dentro desta igreja. Seu pai, ao descobrir isso, mandou que castigassem Maria, colocando-a no tronco, para que servisse de exemplo a todos. Foi obrigado por seu pai a vendê-lo.
A primeira pessoa que o quis foi Madame Hortência, mas ela também se viu obrigada a vendê-lo para um fazendeiro muito cruel. Dizem que Lorival fugiu e, ao ser capturado a caminho de um quilombo, morreu com um tiro. Mas não acredito que aquele homem tenha fugido, pois o amor dele pela sua governante era muito grande. Ele nunca deixaria Maria sozinha. Os dois haviam feito uma espécie de juramento de nunca deixar o outro. Meu Deus, padre, isso é muito grave. Eu tinha o meu pai em alto preço, mas a cada dia descubro algo sobre ele que me decepciona. Não sei como pude ser tão cega. Não pense assim, filha. E o que o senhor quer que eu pense? Na minha imaginação, meu pai era um herói. Nunca o vi fazendo nada demais, nunca soube que ele torturava os escravos. E agora venho a saber que ele surrou Maria. Sempre pensei que ela estivesse conosco, esses anos todos, porque havia feito um juramento à minha mãe de sempre cuidar de mim. E agora o senhor está-me contando que ela foi obrigada a ficar comigo. Santo Deus, padre. Minha dívida com essa mulher é muito maior do que eu supunha. Sinto ter sido eu a lhe cortar tudo isso. Sinto ter sido eu a lhe contar tudo isso, perdão, menina Ana, pois estou vendo que é uma pessoa de coração puro e de alma inocente. É uma pena que essa pureza será corrompida em breve. Não, padre, isso não irá acontecer comigo. Agora quero que o senhor me responda a outra pergunta. E qual seria a minha filha? Conte-me exatamente como minha mãe morreu. Sempre me contaram que ela morreu no parto, dando-me à luz, mas fiquei sabendo de factos que demonstram que isso não é verdadeiro, a verdadeira história. Menina Ana, essa é uma história muito perigosa para a Ana se envolver. Posso pagar por isso, caso seu pai descubra que lhe falei sobre este assunto. Por favor, padre, preciso saber. O senhor não pode me negar isso. Passei muitos anos vivendo na ignorância. Agora descobrir a verdade é uma questão de honra para mim. E o senhor entende? Sim, entendo. Mas que fique bem claro que não podem saber que fui eu que lhe contei isso. Não se preocupe, padre. Não contarei a ninguém. Não sei muito, mas o pouco que vou lhe contar é que o que a sua mãe me contava quando eu tinha permissão de visitá-la. Pouco antes de Elizabeth ficar doente, ela me contou o seguinte. Minha mãe estava doente, mas que tipo de doença ela tinha? Pensei que ela tivesse falecido por uma insuficiência respiratória durante o meu parto. Por favor, minha filha, deixe-me terminar. Elizabeth, segundo o senhor, seu pai, estava sofrendo perturbações espirituais. Foi quando o seu pai chamou-me para fazer um exorcismo. Primeiro tive que me certificar de que era verdade o que seu pai estava alegando. E era padre? Não. Infelizmente, Elizabeth não tinha nenhum indício de estar possuída ou perturbada por um espírito maligno. Ela me pareceu uma mulher muito sensata, muito ingênua, assim como uma menina. E porque meu pai estava acusando minha mãe tão levianamente? Seu pai sempre foi um homem muito ambicioso, menina Ana. Também um jogador compulsivo. Ele havia perdido em um jogo a metade da fortuna da família. Seu pai sempre viajou muito e sua mãe ficava sozinha durante meses dentro de casa. Seu pai também passou a não desejar mais sua mãe como mulher. Então, ela desconfiou das atitudes dele. As brigas entre os dois começaram a deixar a sua mãe muito depressiva e angustiada. Morámos em uma cidade pequena e os boatos a respeito do seu pai cresciam. Chegou aos ouvidos de sua mãe o suposto envolvimento dele com uma condessa muito rica. Padre, está querendo dizer que o senhor meu pai e a condessa Del Prate já se conheciam quando a minha mãe ainda estava viva? Sentei-me no banco da igreja para não cair, pois minhas pernas tremiam sem parar. Não sei se sua madrasta e a suposta condessa que comentaram e a suposta condessa que comentaram são a mesma pessoa. Mas o fato é que Elizabeth narrou tudo isso em um diário. Ela queria que a menina, ao nascer, soubesse toda a verdade. Ela chegou a ameaçar de acusar seu pai de adultério. Foi então que seu pai começou a levantar a falsa suposição de que ela estava possuída por espíritos impuros. Quando pôde constatar esse fato e provar que era falso, seu pai então aliou-se ao doutor e sua mãe foi declarada como louca. A intenção de seu pai era a de internar Elizabeth em um manicômio assim que a menina nascesse. Foi por isso que ela manteve trancada em seus aposentos? Sim. Nem mesmo Maria poderia entrar para vê-la. Somente ele, o doutor, tinham essa permissão. Houve um baile em casa de Elizabeth e Elizabeth conseguiu nesse dia escapar do cárcere. Dizem que ela se vestiu de negro e foi para o meio de todos e flagrou seu pai junto com essa condessa de quem tanto todos falavam. O senhor está-me dizendo que o meu pai deu um baile em minha casa com minha mãe ainda viva para essa mulher? Foi o que me disseram, filha. Talvez Maria possa lhe esclarecer mais sobre esses factos. E onde está o diário de minha mãe?
Não sei, filha. Talvez ela o tenha escondido. Seu pai também nunca o achou. Fiquei pensando e depois respondi. Acho que sei onde posso estar, padre. Filha, prometa-me que terá muito cuidado. Não se preocupe, padre, eu terei. E quanto a esse conde inglês, o que o senhor sabe? Na verdade, quase nada. Até achei que estivesse morto. Como assim? Parece que houve um assassinato e, se não estou enganado, a história é que ele e o pai haviam morrido, mas deve ser apenas um boato. Sim, estou. Preciso ir. Maria está me esperando lá fora. Não posso me demorar mais. Está bem. Espero que a menina consiga resolver seus problemas com sabedoria. Vou tentar, padre, prometo. Tomei sua bênção e saí para encontrar-me com Maria. Achei-a parada, estática, em pé a um dos degraus da igreja. Deu-me tanta pena saber que aquela mulher havia sofrido tanto. Caminhei em direção a ela, coloquei as minhas mãos em seu ombro. Ela deu um pulo de susto e disse-lhe: Fique calma, Maria, não há do que temer. Estava distraída em minhas lembranças. Então, foi a conversa com o padre? Instrutiva, falaremos sobre o que eu e o padre Inácio conversamos. Agora preciso, ainda, dirigir o que ele, digerir, assim que é, o que ele me contou. Vamos para casa, antes que comecem a ter ideias erradas sobre a nossa ausência. Maria parecia não estar muito bem, pois não falou muito no caminho de volta naquele dia. Chegámos à frente da mansão del Prat e já não senti mais aquela como a minha casa. Pela primeira vez em minha vida, soube o que queria dizer. Senti nojo de mim mesma. Sim, senti nojo de mim mesma por pertencer àquela gente. A condessa estava nos esperando à varanda, com um sorriso que mais parecia de Bosch. Pedi a Deus para dar-me forças, pois não estava com a menor disposição para ouvir o que quer que fosse daquela boca imunda. Deus ouviu as minhas preces, porque passámos por ela de nada mencionou. Apenas nos olhou com cara feia e cruzou os braços. Maria baixou a cabeça, mas fingi que não era comigo. Maria seguiu para os seus afazeres e fui até à sala de leitura, onde encontrei meu pai bebendo. Ao ver-me, ele sorriu, falando. Estava gastando o pouco dinheiro que ainda me resta? Percebi que ele não estava sóbrio. Não, meu pai, ainda deixei o bastante para tudo, para gastar tudo em jogatinas, ou para que sua amante esposa esbanje com futilidade. Ele veio, cambaleando para o meu lado, e desenvencilhei-me dele. Por fim ele disse, apontando o dedo para o meu rosto: Você está ficando uma fedelha insolente, sabia? Posso agora mesmo mandar que... E ele interrompeu a fala. Diga, meu pai, o que o senhor vai mandar que me faça? Serei trancada no meu quarto, como uma louca, ou irá me amarrar a um tronco e dar-me chicotadas para eu servir de exemplo? Ele cambaleou e, embora não compreendesse o que eu estava falando, sentiu aquelas palavras como um peso na consciência. Então, afastou-se de mim e encostou-se na parede, sem saber o que dizer. Saí da sala, deixando com os fantasmas das suas lembranças. Fui para a cozinha, atrás de Maria. Deparei-me com ela consultando Teresa, que estava chorando. Consolando Teresa, que estava chorando. Quis saber o que estava acontecendo. Foi quando Maria respondeu: O netinho de Teresa está muito doente. Ela pediu autorização à condessa para ir até casa da filha, mas ela não deu. Pensei em uma solução para aquele problema e disse: Pode ir, Teresa, responsabilize-me. Depois falo com o meu pai a respeito. Mas, menina, a condessa poderá puni-la também. E quem fará o jantar? Joana, ora. Maria e eu tentamos despistar a condessa. Saia pelos fundos para que ninguém a veja. Ela beijou-me as mãos em agradecimento e eu disse: Vá logo, mulher. Está perdendo o seu tempo comigo. Teresa saiu de costas, agradecendo. Maria perguntou-me o que falei à condessa. Falarei à condessa caso ela dê pela falta de Teresa. Não se preocupe. Ela está ocupadíssima com os preparativos do baile do conde. Eu e Maria comemos uma prenda na cozinha. Não estava com muita fome. Acabei deixando metade do que estava a comer de lado. Subi para o meu quarto e fui meditar. Aquele havia sido um dia bastante difícil. Quase deixei que as energias superiores me perturbassem a alma. Senti-me as energias inferiores. Desculpem. Senti-me fraca e incapaz por não estar conseguindo falar com Maria. Temos de ter muito cuidado com a tristeza. Ela nos deixa vulneráveis. É por isso que uma bruxa não pode se apaixonar. A tristeza e a paixão andam de mãos dadas e, por nos fazer chorar, enfraquecemos e as lágrimas não nos deixam ver com clareza o caminho a tomar. Abri a janela, olhei para o céu.
A deusa Lua estava magnífica naquela noite. Sua luz iluminou tudo ao redor. Recorri a ela para recarregar minhas forças. Depois de fazer as minhas orações, fui para a cama, adormeci tranquilamente. Horas depois, um beijo na testa acordou-me suavemente. Abri os olhos, com Maria dando-me um bom dia. Bom dia, filha. Dormiu bem? Desculpe-me tê-la acordado assim tão cedo, mas creio que precisamos de conversar. Depois de dar um bocejo, espreguicei-me na cama e disse: Bom dia, Maria. Que horas são? Caiu da cama, foi? Ainda não amanheceu o dia, mas tive que vir até aqui. Preciso de saber o que a menina tanto falava com o padre Inácio e nem venha-me dizer que não é nada demais, porque sei que era sobre mim. Sabia que Maria sempre sentia quando alguma coisa estava errada. A minha sombra mental precisava de saber a verdade. E como percebi que não daria mais para remediar esse facto, levantei-me da cama, fui até ao meio do quarto, olhei-a nos olhos e falei: Sim, por certo está com razão. Era mesmo sobre a senhora que eu e Padre Inácio falávamos. Sobre o que a menina falou com aquele padre anarquista. Ele não é nenhum anarquista, Maria, muito pelo contrário. Ele é um homem muito sensato e honesto. Não seja como essas pessoas que julgam só porque ele não é velho e antiquado como o padre Alencar. Por favor, Maria, não faça um julgamento precipitado antes de ouvir tudo o que eu tenho para lhe dizer. Sei muito bem porque a senhora tem esse conceito dele. Mas quero que saiba que ele não foi culpado por nada que aconteceu com o rival. Padre Inácio também foi obrigado a vendê-lo para não sofrer punições. Maria baixou a cabeça, pesarosamente, e disse: Sei, menina Ana, mas também sei que, como um membro da igreja, ele poderia ter interferido pedido para que Lorival não fosse vendido a Madame Hortência. Aquela mulher horrível torturava Lorival todos os dias. Ele mesmo me contou que ela queria intimidades. Mas Lorival nunca cedeu aos caprichos daquela porca gorda. As palavras de Maria confirmaram a minha desconfiança. Ela prosseguiu contando-me. Éramos muito jovens, cheios de planos, nossos corações eram puros e achávamos que poderíamos vencer qualquer barreira. Mas não foi bem assim. O preconceito não permitiu que ficássemos juntos. Depois que Lorival foi vendido para um fazendeiro de outra região, nunca mais o vi e também nunca mais ouvi falar sobre ele. Ele deve ter encontrado outro amor. Caso contrário, teria dado um jeito de voltar e buscar-me, levar-me para onde quer que fosse. Naquele momento, tive a certeza de que Maria nunca soube o que aconteceu com o seu amor. Não poderia mais deixá-la naquela ignorância. Então falei: Maria, Lorival nunca teve outro amor além da senhora, acredite. Não se preocupe em me falar a verdade, menina Ana. Agora sou mais conformada com essa história. Não é como antes que eu ficava muito triste. Agora sou uma mulher velha e não tenho mais nenhuma perspectiva de vida para mim. A senhora está muito enganada. Sei que ainda será muito feliz ao lado de alguém que muito lhe quer. E quanto a Lorival, infelizmente ele morreu. A mulher caiu sentada sobre a minha cama, parecendo perplexa. Portanto, prossegui. Sim, Maria. É por isso que ele nunca voltou para a senhora como lhe havia prometido. Dizem que ele tentou escapar do tal fazendeiro e durante a perseguição foi baleado e morreu. Lorival nunca fugiria. Não era de feitio dele ser covarde, disse Maria com plena certeza nas palavras e no coração. É exatamente isso que o padre Inácio também acha. Maria, acredito que tem o dedo do senhor meu pai nessa história e nem queira defendê-lo, pois também já fiquei sabendo que ele mandou fazer o que mandou fazer com a senhora. Maria caiu em prantos e disse: Nunca lhe contei toda a verdade, porque não queria que a menina crescesse com ódio no coração. Desculpe-me, menina Ana, por esse momento de fraqueza. Não tem que se envergonhar ou pedir-me desculpas. Sou eu quem devia pedir-lhe humildemente minhas desculpas, pois indiretamente fui a culpada por a senhora ter sido privada de viver a sua história de amor. Não diga sandices, criança tola. Tudo o que fiz pela menina foi por amor. Se não tivesse ter tido a menina em meus braços ali, tão pequenina e precisada de meus carinhos, por certo teria cometido suicídio, pois me foi muito duro viver sem Lorival. Abracei Maria com carinho, deixei-a desabafar toda aquela dor em lágrimas. Depois de muito conversarmos, pedi-lhe que voltasse para seus aposentos, pois não seria bom que a vissem sair àquelas horas do meu quarto ainda em roupa íntima. Por certo, achariam que estaríamos planejando algo. Quando ela estava saindo, virou-se para mim e falou: Fiquei sabendo que mais tarde o patrão e a condessa sairão para darem uma volta. Estou a pensar em levá-la aos aposentos de sua mãe. Dei um largo sorriso de cumplicidade e disse: Perfeito. Estarei esperando pela senhora então.
Fiquei muito triste por Maria, mas foi melhor do que ela soubesse que seu amor estava morto, a viver acreditando que seu amor havia abandonado. Naquela madrugada, até que o dia amanhecesse, não consegui mais dormir. Então fiquei lendo meus livros e fazendo minhas anotações até que o sol firmasse no céu. Depois arrumei-me calmamente e desci, encontrando o meu pai já na soleira da porta. Antes que ele saísse, falei: pai, quero ter uma conversa franca com o senhor. Ele disse que estava saindo, virou-se e disse-me: então será quando eu voltar, pois estou saindo com a sua madrasta e não quero deixá-la esperando muito tempo na carruagem. Não, pai, quero falar com o senhor agora. Não quero mais adiar esta nossa conversa. Não se preocupe, serei breve. Então que seja. O que há de tão importante que não posso esperar que eu chegue da cidade? Sei que o senhor está arrumando um casamento de conveniência para mim. Não acho justo que queira me vender para saldar as suas dívidas com o conde. Acho que você já está a passar dos limites, Ana. Quero que me respeite, porque ainda sou seu pai. Todos nesta casa temos deveres e obrigações. É justo que tenha chegado a sua hora de dar a sua contribuição. Sei disso, pai. Só estou tentando lhe mostrar que, caso o senhor não tenha percebido, de tola, não faço nem o papel. Tudo bem, Ana. Vou ser-lhe mais direito então. O conde procurava uma esposa e eu lhe devo muito dinheiro. Isso sem contar que metade das dívidas da família ele também pagou. Sendo assim, não vejo nada mais justo que aceitar o seu casamento com ele. Além do mais, do que está reclamando. Será uma mulher rica, terá tudo. E ainda receberá um título de nobreza. Tem ideia de quantas jovens da sua idade gostariam de estar no seu lugar? E essa união será muito útil para os negócios e para a família. Ana, o conde não é nenhum velhote. É jovem e de boa aparência e é muito vigoroso. Logo, terão filhos e, além do mais, você acabará se acostumando com ele. Todo o casamento é baseado em negócios. Não achou que eu lhe criei agora sem no mínimo tirar proveito disso? Já me bastou sua mãe não ter-me dado um herdeiro homem. Agora chega com essa conversa. Fico satisfeito que esteja ciente dos meus negócios e, querendo ou não, você fará parte deles. Agora saia da minha frente que preciso passar. Poderia ter-me calado naquele momento e ter aceitado que o meu destino fosse ao lado de um crápula, mas tinha outros planos para mim. Então, mesmo vendo meu pai sair porta fora, disse: saiba que eu não vou ceder tão fácil como o senhor pensa, meu pai. Pode-me casar com este crápula, mas juro que fujo no dia do casamento e o senhor não me verá nunca mais. Perdão. O senhor não vai me tratar como trata as suas vacas ou as suas escravas. Tenho sentimentos e sou uma pessoa livre. Meu Deus, Ana, por que você tem que fazer as coisas parecer sempre tão difíceis? Você está complicando uma coisa que é demasiado fácil para uma mulher. Só vou lhe dizer uma coisa, menina. Tente passar por cima das minhas ordens e irá descobrir quem eu sou realmente. Pai, estou falando de sentimentos e o senhor está-me tratando levianamente como se eu fosse uma mulher que trabalha numa taberna. Nunca em minha vida conheci um homem e agora o senhor quer me vender. Sabe, pai, outro dia mesmo eu fiquei pensando no quanto estava enganada com o senhor. Pensei que o senhor era diferente de sua esposa, ambiciosa e arrogante, que o senhor teima em cativar por mero capricho. Mas eu estava enganada, não é? Você está passando dos limites, menina. É melhor que se cale ou não me responsabilize pelos meus atos. Não, pai. Vamos ficar por aqui, que eu estou com tosse e está a ficar difícil. Amanhã voltamos. Beijinhos no coração. Até amanhã.